Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Aula de Física. Eu sou o professor Sindic. Vamos trabalhar, vamos continuar a trabalhar e vamos trabalhar sempre. Desta vez, vamos falar do campo elétrico, ok? Antes de nós entrarmos na aula, por favor, meus amigos, não se esqueçam de subscrever-se ao canal, ok? Subscrevam-se, partilhem as aulas, tragam também os vossos comentários, ok? Coloquem likes. Não estou a ver likes lá do outro lado. Eu quero ver likes, ok? Então, vamos falar de campo elétrico. A palavra campo elétrico, ok? A palavra campo não é uma palavra nova. Nós já sabemos que é um campo de futebol, né? Que é aquele retângulo onde as leis do jogo se manifestam lá dentro só, ok? As leis do jogo não se manifestam fora do retângulo. Por isso que aquele retângulo é chamado de campo de futebol, ok? É um retângulo de jogo, ok? Mas vamos falar do campo elétrico. O que é isso de campo elétrico? Antes de eu falar do campo elétrico, eu gostava de fazer uma analogia para poder explicar o conceito de campo elétrico com mais facilidade, ok? Eu gostava de falar para vocês sobre o campo magnético, o campo gravitacional, o campo calorífico, se são outros campos que são diferentes do campo elétrico. Então, explicando esses, é mais fácil nós explicarmos o campo elétrico. Primeiro, vamos ao campo magnético. Vocês sabem o que são ímãs? Okay? Ímãs são aquelas coisas metálicas que em volta de si criam, okay, uma zona de perturbação magnética. Os ímãs, eles têm propriedades específicas, eles podem atrair-se ou repelir-se. Eu tenho aqui um exemplo, não gosto de falar sem trazer o exemplo. Okay. Nós temos aqui esses dois ímãs. Eu coloco, por exemplo, esses dois ímãs a uma distância. Para quem conhece os ímãs, nós já sabemos que eles podem atrair-se ou repelirem-se com facilidade, ok? Se eu aproximo, neste ponto, não se manifesta a força. Neste ponto, não se manifesta a força. Mas à medida que eu aproximo, há um ponto onde ele atrai o outro ímã, ok? Por que não se manifestaram as forças neste ponto, mas neste ponto eles se manifestam? Ok? É claro que nesta zona nós não estamos na região de campo magnético que é criado por este ímã. Ok? À medida que nós aproximamos, há uma zona de espaço em torno deste ímã onde ele cria uma zona de perturbação magnética. E no interior dessa zona ele atrai qualquer ímã. Ele pode atrair ou pode repelir. Olha só, na repulsão. Olha só. Ele empurra outro ímã para outro ponto. Okay? Então aqui se manifestam as forças de atração do ímã ou as forças de repulsão do ímã. Então, o que seria esta zona? Como é que nós podemos chamar esta zona? Esta zona onde ele cria perturbação, onde se manifestam as forças magnéticas, nós chamamos de campo magnético. Então, o que seria o campo magnético? É a região do espaço em torno deste ímã onde as forças de interação magnética se fazem sentir. Este seria o campo magnético. O campo gravitacional. Ora essa, meu amigo. O campo gravitacional. A Terra, ela exerce força sobre todos os corpos que têm massa que estão no seu interior. Se nós temos um determinado corpo, a uma determinada altura nós abandonamos, ele cai para o centro da Terra. Ok? Significa que no centro de massa deste corpo atua uma força que age para o centro da Terra. Essa força com que a Terra atrai todos os corpos que estão em volta de si, nós chamamos de força gravitacional. E esta força, ela atua dentro de um campo universal que é chamado de campo gravitacional, ok? Campo gravitacional. E a força que age dentro do campo gravitacional é a força de gravidade. A força que age dentro do campo magnético é a força magnética. E temos também o campo calorífico. Estamos a buscar vários exemplos para poder falar do campo elétrico. O campo calorífico o quê? Se nós temos, por exemplo, um fogão, eu acredito que vocês já sentiram isso. Quando nós colocamos o fogão a uma distância, o calor não se faz sentir onde nós estamos. Mas à medida que nós nos aproximamos ao fogão, há um ponto onde nós já sentimos, ok, a perturbação que é criada por causa do calor que é emitido pelo fogão. Então, nesse ponto, nós estaríamos dentro do campo calorífico. Então, o fogão cria uma zona de perturbação calorífica em torno de si, que nós chamamos de campo calorífico. Okay? Então, explicamos o campo calorífico, explicamos o campo magnético, explicamos o campo gravitacional. Era uma forma que eu queria
de chegar ao campo elétrico. As cargas elétricas também não são diferentes disso, ok? Nós sabemos que as cargas elétricas, elas podem atrair-se ou podem repelir-se. Nós, quando falamos das leis qualitativas das interações elétricas, por exemplo, falamos do princípio de atração, princípio de repulsão. Nós sabemos que as cargas podem atrair-se e podem repelir. Quando é que elas atraem-se e quando é que elas se repelem? As cargas elétricas, elas só atraem e repelem-se dentro de uma região de espaço onde elas criam perturbação. E essa zona em torno da carga, onde as forças de interação elétrica se manifestam, nós chamamos de zona de campo elétrico. Ok? Esquecendo que isto é um ímã, vamos supor que esta é uma carga. E esta é outra carga. A uma grande distância, a força de interação elétrica não se vai sentir. Mas à medida que nós aproximamos, há um ponto onde esta carga pode atrair a outra carga. Nós podemos dar exemplos com carga, mas as cargas não são visíveis, meu amigo. Nós não podemos ver cargas. Então nós podemos fazer de contas que isto estamos tratando de cargas elétricas. Então essa zona em torno da carga, onde ele influencia outras cargas, nós chamamos de campo elétrico. Está ali a definição no quadro. Campo elétrico é a região de espaço em volta da carga, onde se fazem sentir as interações elétricas. De forma simbólica, o campo elétrico é representado por esta letra. Letra E. É o símbolo do campo elétrico. Ok. Agora, vamos ver como é que nós podemos mostrar o comportamento do campo elétrico nas cargas elétricas. Vamos mostrar o comportamento do campo elétrico numa carga elétrica positiva e vamos mostrar também o comportamento do campo elétrico numa carga elétrica negativa. Ok? Para nós detectarmos a existência de campo elétrico nas cargas, não precisamos de uma outra carga menor em relação àquela carga pontual. Ok? E essa carga menor que nos permite determinar a existência de campo chama-se carga de prova. Geralmente tem que ser uma carga muito menor em relação à outra. Okay? Então, através da carga de prova, nós vamos detectar a existência de campo e o comportamento das linhas de campo nas cargas elétricas. Todo mundo vem para aqui. Olhem para aqui, faz favor. O que é que nós temos aqui? Vamos mostrar aqui o comportamento das linhas de campo em cargas elétricas positivas. Temos uma carga elétrica positiva. A esta carga elétrica positiva, nós aproximamos uma carga de prova. As cargas de prova são sempre positivas também. Ok? Vamos usar como carga de prova a carga positiva, mas menor. Nós aproximamos esta carga de prova a esta carga positiva. Sendo positiva, esta carga de prova, ela vai ser repelida por esta. Observem aqui, meus amigos. Ok? Colocando esta nas proximidades, ela é repelida. Ela toma esta direção. Ela estava neste ponto, uma vez que se faz sentir o campo elétrico criado por esta carga, ela será repelida no interior do campo. Então, ela terá esta direção. Então, esta será a direção da força elétrica. Será a direção da força elétrica que vai coincidir com a direção do campo elétrico. Então, todas as linhas de campo nesta carga, elas terão o comportamento desta linha. Vão partir do interior, saindo para o exterior. Ok? E logo, podemos concluir que numa carga elétrica positiva, as linhas de campo elas partem do interior e saem para o exterior. Então, é assim como se representa as linhas de campo numa carga elétrica positiva. E também podemos representar as linhas de campo elétrico numa carga elétrica negativa. Temos a carga elétrica negativa e aproximamos a carga elétrica negativa a uma carga de prova positiva. O que é que vai acontecer? Sendo essas cargas duas de sinais contrários, esta carga positiva ela vai ser atraída para o interior. Ok? Então, ela movimenta-se nesta direção. Então, esta seria o comportamento do campo elétrico. Então, todas as linhas de campo elétrico vão partir do exterior para o interior da carga elétrica negativa. Conclusão, meus amigos. Nas cargas elétricas positivas, as linhas de campo partem do interior para o exterior. E na carga elétrica negativa, as linhas de campo partem do exterior para o interior. Essas são as linhas de campo elétrico. E isto é o espectro daquilo que nós observamos. É o espectro. E isto também é o espectro. O espectro ele pode ser verificado através de uma experiência simples. O que é que tu tens que fazer? Vá para o serralheiro, ao longo do serralheiro dele tem um cortado de ferro. Tem limalhas de ferro ali. Recolhe aquelas limalhas de ferro e vais fazer o quê? Procuras. Levas um ímã e sobre este ímã colocas uma folha. Pode ser uma folha branca, uma folha A4. Ok? Colocas uma folha assim. Isto pode estar assim. Colocas o ímã embaixo, colocas a folha aqui em cima. Assim como está.
E aqui, nessa superfície, colocas as limagens de ferro. Ok? Vais ver o que é que as limagens de ferro vão fazer. Vão criar uma imagem similar a esta. Ok? Então, tratando-se de ímã, aquelas linhas seriam linhas de campo magnético. Ok? Então, aquilo que você ia observar aqui, linhas seguidas assim, entrando, saindo, uma coisa muito bonita. Aquilo nós chamaríamos de espectro magnético. Ok? Então, este é um espectro elétrico neste caso. Ok, meus amigos? Não se esqueçam disso. Ok, agora, vamos à determinação matemática, que é aquilo que toda a gente gosta. Ok? O que é que nós queremos calcular aqui? Nós queremos chegar à expressão matemática que nos permite determinar o campo elétrico. Ok? São duas grandezas preponderantes para a determinação do campo elétrico. A força elétrica, nós sabemos que a força elétrica pode ser atrativa ou pode ser repulsiva. E o valor da própria carga. Ok? Por definição, nós temos que campo elétrico é a região de espaço em torno da carga onde se fazem sentir as manifestações elétricas. Esta é a definição. Ok? Definição teórica. Agora, vamos à definição matemática, a expressão matemática. O campo elétrico também é dado pela razão da força, desta força que se faz sentir aqui, força elétrica neste caso que se faz sentir aqui, força elétrica, vai ser a razão entre a força elétrica em função da carga. Em função da carga. Razão significa fração entre a força e a carga. Esta força, ela se manifesta entre duas cargas. Então, se manifesta entre duas cargas, é a força de Coulomb. E nós já sabemos o que diz a lei de Coulomb. Toda a gente sabe o que diz a lei de Coulomb. Nós já falamos disso na aula anterior. Nós sabemos que a lei de Coulomb diz que a força de interação entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto das cargas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas mesmas cargas. Então vamos levar para aqui. Força de Coulomb vai ser diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as cargas. Então vamos levar isto. Vamos substituir aqui, meu amigo, uma coisa muito bonita que estamos a fazer aqui. Não se esquece disto, ok? Eu sempre digo para ti. Não se esquece disto. Então teremos o campo elétrico, vai ser igual. Vamos colocar tudo isto aqui. Teremos carga 1, produto, né? Sobre distância ao quadrado, sobre a carga, sobre esta carga aqui, ok? Então teremos o campo, será igual. Vamos fazer o que aqui? Temos fração. Aqui em cima, dividido por uma outra fração, né? Não existe divisão de fração. Tens que manter a primeira fração e fazer o inverso da segunda fração. Então, quando fazemos o inverso deste, aqui temos Q sobre 1, o inverso, o que fica aqui embaixo, o 1 passa para cima. Então, podemos simplificar este Q com este Q. Então, teremos Q1, isto vezes isto, sobre a distância ao quadrado. Então, esta é a expressão que nos permite determinar o campo elétrico quando temos a carga e a distância. Esta é a expressão que nos permite determinar o campo elétrico quando temos a força e a carga. E a partir desta, ainda podemos calcular a distância. A distância ao quadrado será igual a meios extremos. Teremos carga, que é 1 sobre a força, sobre o campo, aliás. Ok? Então, a distância será igual. Para tirar este quadrado, vamos levar o segundo membro à raiz quadrada. Levar isto a raiz quadrada constante, que é 1 sobre o campo. Então, essas duas expressões muito bonitas, não se esqueçam delas, ok? Outra coisa, meu amigo, nós podemos determinar a direção e o sentido do campo elétrico, ok? O campo elétrico é uma grandeza física vetorial, ok? É por essa razão que é representado através de uma seta. Nós sabemos que todas as grandezas físicas vetoriais são todas aquelas que têm ponto de aplicação, direção, sentido e intensidade. Ok? Não se esqueçam disto. Por exemplo, para este campo elétrico, a direção seria, neste caso, uma direção horizontal. A direção seria horizontal. Se estivesse assim, seria uma direção vertical. Para este caso, o campo elétrico está numa direção horizontal. O sentido, neste caso, seria da esquerda para a direita. Seria da esquerda para a direita. Aqui, nesta segunda carga, a direção, neste caso, também seria horizontal. O sentido seria da direita para a esquerda. Então, essa seria o sentido. O sentido pode ser da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. A direção
é uma direção horizontal e também podia ser uma direção vertical. Agora, quando falamos de intensidade, estamos a falar do valor do campo. Ok? Muito bem. Agora, vamos à unidade do campo. Unidade. A partir dessa expressão, nós podemos determinar a unidade. O campo elétrico, nós sabemos que é o produto da força e da carga. Então, a força no sistema internacional é sempre dada em Newton, a carga no sistema internacional é sempre dada em coulombs. Então, a unidade do campo elétrico será sempre Newton por coulombs. Esta é a unidade do campo elétrico no sistema internacional. Não, sempre que formos a calcular o campo elétrico no sistema internacional, a unidade tem que ser sempre Newton por coulomb. Foi um prazer enorme, um amigo trabalhar para si nisto. Uma coisa muito bonita, isto aqui que nós fizemos. Não se esqueçam, o campo elétrico, região de espaço em torno da carga, onde as forças de interação elétrica se fazem sentir. Não se esqueçam que o campo elétrico é uma grandeza física vetorial, que tem a aplicação da direção e tem sentido. E não se esqueçam também da expressão matemática do campo elétrico. Foi um prazer enorme trabalhar para si, o professor Sindico. Não se esqueçam de partilhar a aula. Vamos juntos, meu amigo.